meu pai faz de convidar. Ai, eu não sei fazer igual meu pai faz. Meu Deus, como que eu faço isso? Vamos chamar pessoas pra entrar aqui. Ai, eu tô morrendo de vergonha. Meu Deus, é a primeira vez que eu comando uma live. Meu coração. Tá, já enviei pra algumas pessoas. Ai, socorro. Eita, peraí, tá virada a câmera. Olá! Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai, Tô sem fone. acho que com o fone fica Deixa eu melhor. ver se eu pego. Não, não sei onde tá. Vai sem mesmo. Eu tô Boa tentando noite. fazer igual meu pai, de chamar pessoas. Mas vou enviar pro pessoal aqui também. E aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai começando. Opa, peraí. Hum. A live vai ser guiada por duas pessoas, porque eu tô morrendo de vergonha. Ah, então somos duas. Ai, ai. Olha, eu mandei aqui pro Tá, pessoal. mandei também. Que horas são? 7h30. 7h30, exatamente 7h30 agora. Ai, é muito estranho não ter meu pai pra dar um aval. Vamos começar então. Beijo. Vamos lá? Então, É, não sei como coloca aquele negocinho ali. Você vai apresentar, falar alguma coisa? Posso começar? pode. Eu sou a Stephanie, sou a nova apresentadora de hoje. Talvez não, mas sou apresentadora dessa live de hoje e você se apresente. Eu vou colocar seu nome aqui. Tá bom. É, Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos. Eu me formei em psicologia no ano passado, em 2019. E até a Stephanie perguntou como que eu escolhi, porque eu escolhi, né? A gente tava ela mandou umas perguntas para eu falar. E assim, a psicologia nunca foi um sonho de infância, né? Igual muita gente tem. Não, foi algo que eu fui descobrindo mesmo, conforme eu fui estudando e vendo que eu. O que eu mais me identificava, assim, e aí numa conversa com um amigo meu, ele falou, por que você não faz psicologia? Você gosta de falar, você se comunica bem, você gosta de ajudar as pessoas, eu acho que vai ser uma boa. E aí eu falei, vamos ver o que estuda. Aí comecei, vi um pouco sobre as matérias do curso, e aí me interessou. E aí eu prestei vestibular, e aí passei e consegui a bolsa pelo ProUni depois. E acabei fazendo na particular aqui no Vale do Ribeira mesmo, pela bolsa do ProUni. E aí terminei o ano passado. Então, é isso. E aí foram 5 anos, terminei e agora estamos aqui, escola do formato. Formada e quarentenada. Então. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão de saúde mental em tempos de pandemia. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa e ler muito, e pensando também nas conversas com os meus amigos, e até comentei com a Stephanie. Não tem como a gente fingir que tá tudo bem, fingir que tá todo mundo.
Super bem, porque assim, a maioria das perguntas que vem pra gente quando a gente fala, vamos falar sobre saúde mental na pandemia, são, mas como ficar bem, o que fazer para diminuir a ansiedade, né? E a gente vai vendo que, na verdade, o normal agora é não estar muito legal, é estar Meio ansioso, é estar cansado. estressado. Sim, as pessoas não conseguem. Vocês conseguem dimensionar tudo que a gente está passando. Muitas pessoas morrendo, muita gente perdendo emprego, muita gente não tem nem o que comer, né? E nunca teve, mas agora isso fica mais evidente. Essa, na verdade, eu acredito que até essa questão, né, do desemprego, da saúde mental mesmo, tudo isso já existia. Só que o que aconteceu? Se agravou mais e ficou muito mais evidente agora. Então agora está todo mundo vendo isso, todo mundo vendo o quanto a gente é doente, o quanto a gente tem um país que ainda tem muita pessoa desempregada, muita pessoa na miséria, muita pessoa que está Sim, desesperada para ganhar R$ 600, que não dá para você fazer uma compra no mês, sim. entendeu? É. E tá tendo bastante o medo, né? Tanto medo, como você diz, de desemprego, quanto ir para o emprego. Tem muita gente, normalmente classe pobre, tem que ir trabalhar, não tem escolha. Então tem muito do medo, tanto de ir, quanto de ficar, quanto de perder as pessoas, quanto de morrer a própria pessoa também. Sim. E em relação a isso, o medo e essa ansiedade, o medo e a ansiedade são algo muito parecido, né? O medo, o que diferencia o medo da ansiedade é que o medo é de uma situação real. Então, quando a gente tem medo, é de uma situação que está acontecendo, aconteceu e eu estou com medo. Então, assim, o coronavírus é uma realidade. Então, tá aqui o corona e eu estou com medo, né? Agora, a ansiedade, ela é uma questão mais futura. Você fica criando é, coisas que podem nem acontecer. Então, você vai colocando várias informações que talvez nem cheguem a acontecer. E o que que acontece? Até estava falando com a Stephanie. Uma das perguntas era sobre essas informações, né? Sobre como a gente tem acesso à informação hoje em dia, né? E se Sim, isso a é quantidade bom de ou ruim? informações todo dia, você abre um jornal, já tem Sim, a várias. gente tem muita informação. E acredito que o que acontece é até um. Tem um lado bom, porque tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, claro. Qual que é o lado bom da gente ter tanta informação assim? A gente consegue se prevenir melhor, a gente tem a noção do risco que a gente está correndo e de como se prevenir, de como se cuidar e como é feita a transmissão. Né? Você pensa que lá, quando teve a última pandemia, lá em 1900, que ninguém tinha essa informação de, eu transmito dessa forma, até se eu pegar, como que eu tenho que me prevenir? Não era passado isso. Como que isso era passado, né? Então a gente tem essa informação muito fácil. Só que ao mesmo tempo, a gente também tem muita informação o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está na rede social vendo informações sobre coronavírus. Você liga a TV, coronavírus, e a gente não sai desse mundo. E isso gera uma ansiedade muito grande, porque quanto mais você vê, parece que você vai criando mais coisas na sua cabeça, assim, você vai abrindo possibilidades, né? Aí não entra no medo do que está acontecendo, você não fica mais só no real, de que temos o coronavírus e precisamos nos cuidar. Não, você fica naquela situação de, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Mas será que se eu for no mercado e alguém espirrar lá no outro corredor, meu Deus, eu vou pegar também. E aí você começa a criar várias situações. Então, esse excesso de informação por um lado, é prejudicial, né? Eu acredito que a gente tem que selecionar até, já entrando no que fazer para diminuir a ansiedade, né? Misturando um pouco dos assuntos, mas selecionar um tempo, né? A gente não precisa ficar o dia inteiro vendo informação sobre coronavírus. Não, a gente precisa saber, a gente precisa se atualizar, sim, e dizer, não, isso está acontecendo, sim, tem esse tanto de mortos, tem esse tanto de casos, né? Eu sei como é transmitido, eu sei como prevenir, mas
eu vou ver isso aqui, esse horário. Então, eu vou escolher um jornal do dia para eu assistir, né? Eu vou escolher uma forma de eu ver essas notícias. Eu não vou ficar o dia todo vendo essas notícias. Aí Eu não tem vou uma. entrar no Facebook, ver essas notícias, entrar no, ficar o dia inteiro assistindo jornal sobre isso, né? Porque senão se torna uma coisa que vai criando uma ansiedade muito grande, né? Fora a ansiedade de todos os problemas que a gente já tem, né? Você vai criando mais ainda. E, bom, acho que isso é uma das coisas assim que mais tem prejudicado a gente até nesse sentido. E tem também as Porque pessoas que é o contrário, né? Nem recebem. Moradores nem de rua, recebe por exemplo, informação. que no começo nem sabiam o que estava acontecendo, esse negócio da máscara. Exatamente. Era isso que eu ia falar, até porque você pensa que nós temos o quê? As pessoas que idealizam a quarentena. Então, é a vida da quarentena perfeita, entendeu? O que que vamos fazer na quarentena? Vamos estudar, porque nós temos mais tempo. Vamos ler 10 livros por dia, porque nós temos tempo. Vamos fazer exercício físico, vamos organizar uma rotina assim incrível. Então, a pessoa coloca uma rotina incrível, como se a gente estivesse num momento propício para tudo isso, né? Como se. Só que o que as pessoas esquecem muito é a saúde mental da gente. Porque como que no meio de uma pandemia, com todo mundo morrendo, com um monte de gente morrendo, passando fome, desempregado, tudo se agravando, né? Porque tudo isso já existia, mas se agravando. Eu vou simplesmente ignorar tudo isso e seguir a vida perfeita de leitora, de fitness, de, sabe, de todos os processos mais lindos. E aí, o que que acontece? A gente também, com esse excesso de informação, o que a gente faz? A gente fica o dia inteiro lá no Instagram. Aí a gente vê as pessoas que estão, nossa, essa pessoa tá fitness, nossa, essa pessoa tá lendo e eu não consigo fazer nada. E aí fica se culpando e se cobrando por não estar fazendo nada. E fica, assim, adoecendo mais. Porque você não vai fazer aquilo e você vai ficar se culpando e se colocando num lugar muito ruim, né? De baixa autoestima, de tudo. Você vai adoecendo mais por conta do que você tá, desse excesso de a vida perfeita. A gente tem muito isso até nos dias normais, né? Normais, entre aspas, fora da quarentena. Mas na quarentena, as pessoas no começo, elas acharam que ia ser tudo muito bonito, entendeu? A gente vai ficar aqui 15 dias e vai passar. Então a gente vai aproveitar esse tempo como se fosse férias. A gente vai ser produtivo e quem não está sendo, está se culpando muito por isso, né? E isso está adoecendo muito mais. Então, essa questão de ficar o dia todo tendo acesso tanto à informação de coronavírus quanto a essas pessoas, né? Isso vai adoecendo a gente. Talvez seja um momento até de ficar um pouco longe dessas coisas. Tira só um tempo. Porque se você ficar o tempo inteiro vendo informação disso, isso vai te prejudicar muito mais, né? É. E tem também a questão que a gente até comentou, que a gente sabe que está morrendo muita gente, infelizmente. E qual que é o impacto de muita gente não poder nem visitar no hospital, né? Perde o parente e nem pôde visitar, porque não pode, essas coisas. Não tá tendo velórios, influencia nesse processo do luto. Então, para quem né, não sabe, assim, o processo do luto, ele passa por 5 fases, né? A fase da negação é a primeira, que a gente nega o que aconteceu e tudo. A fase da raiva, a gente, né, fica irritado com aquilo, né, te dá uma revolta muito grande. A fase da barganha, que é quando você quer trocar, então você, né, muitas vezes as pessoas nesse lado vão apelando para a religião, né? Então, Deus, mas se eu fizer tal coisa, a pessoa, né, volta, a pessoa vai estar aqui comigo. Então, essa fase da barganha, a fase da depressão, que é a fase da tristeza mesmo, que é um tempo que a pessoa fica depressiva, e por fim, a aceitação. Então, são 5 fases. Agora, para a pessoa elaborar todas essas fases, passar por tudo isso, quando a gente está numa situação normal, já é muito complicado, né? Muitas pessoas ficam presas e não saem da fase da depressão, muitas pessoas ficam presas e não saem de uma fase de negação. Agora, quando você está
uma situação que você não pode nem ir se despedir, que é uma cultura, é um ritual, né, do brasileiro, né? Porque cada país tem sua cultura, mas é uma cultura você ir lá, você se despedir, você dar apoio para seus amigos, por exemplo, que perderam um ente, e você não consegue fazer isso, então você se sente impotente, né? Você se sente como se você não estivesse fazendo o que era necessário ser feito. E aí tem todo esse processo. E claro que isso agrava muito quando você não pode nem se despedir. Então todo esse processo ele é totalmente atrapalhado. E fora que a gente vê é, essa questão dos números de mortes o tempo todo. Então parece que a gente está só esperando a morte chegar. Apesar da morte ser uma certeza para todo mundo, a gente não fala sobre isso, né? Ninguém vive falando sobre, não age como natural, como se a morte fosse algo natural. E hoje a gente está como se estivesse esperando a morte chegar a qualquer momento. E se culpa muito, né? Porque assim, morreu porque eu não higienizei a compra que veio do mercado, ou porque eu dei um abraço na pessoa que eu amava. Eu não posso dar um abraço na pessoa que eu amo porque eu posso passar alguma coisa para ela. Então, se ela ficar doente, vai ser culpa minha que abracei ela. Então tem tudo isso, a gente vai, né, vivendo dias muito difíceis, né? Então essa questão da morte evidente vai fazendo com que a gente fique mais desesperado nesse sentido. E esse processo de luto é muito mais difícil para quem perde as pessoas e não pode nem ter essa questão desse ritual, né? Que acalma mesmo a pessoa. É um ritual para que a pessoa acalme e consiga lidar com a situação melhor. Igual a gente estava falando também, tem muitos casos de pessoas. Todo mundo tá meio que sofrendo, mas tem muitos casos de pessoas específicas. Tem pessoas que moram sozinhas, tem os idosos que são grupo de risco, não podem estar com família, não podem ver filhos nem nada. Tem as mulheres que estão, às vezes, convivendo com agressores, elas estão sendo desempregadas porque classe mais vulnerável. E tem as crianças também e adolescentes que não. Já a gente não consegue lidar muito bem com isso. Imagina uma criança que não tem muita noção do que está acontecendo realmente. E os profissionais da saúde, que muitas vezes estão tendo que ficar longe dos próprios filhos, né? Para lidar com isso. Sim, é o que a gente estava falando. Quando a gente fala daquele ideal de quarentena, né? Que todo mundo coloca, que é você ler, você praticar atividade física, você regular sua alimentação, a gente não pensa nessa desigualdade, né? A gente considera que todo mundo é igual e que todo mundo tem acesso às mesmas coisas que nós temos. Então, se eu considero que todo mundo vai ter internet, mas nem todo mundo tem internet. Eu considero que todo mundo tem um telefone, mas nem todo mundo tem um telefone. Entendeu? Por mais que a maioria tem um telefone, a maioria, mas não é todo mundo. E quando você inclui todo mundo, isso gera uma desigualdade muito grande, porque você só pensa em soluções para essa maioria. Mas e quem não tem acesso a isso? Por exemplo, o que você falou das mulheres. As mulheres, né? A maioria das mulheres tem jornada dupla, então trabalha fora de casa e trabalha dentro de casa. Antes da pandemia, já era, segundo dados, as mulheres faziam o dobro de atividade em casa do que os homens. Então, assim, isso antes. Agora você. Eu estava conversando com uma amiga, né? Comentei com você que ela é professora. Então, ela é professora. Os professores, eles estão tendo que fazer atividade, entregar atividade online, corrigir atividade. Isso está, né, sacrificando já boa parte, assim, do dia deles, porque é um trabalho muito grande. A gente quem tem algum professor na família, alguma coisa, vê o quanto isso é puxado. E aí você pega, né, uma situação de que nem essa minha amiga, ela é professora e ela tem um filho de 2 aninhos, uma filha adolescente e o marido dela trabalha fora. Então ela tem que cuidar da casa, dar aula, falar com as mães dos alunos e cuidar da família dela. Então, imagina o quanto isso não está sendo exaustivo. O quanto as pessoas não estão vendo isso, sabe? O quanto você, tá difícil, tá difícil, então vamos caminhar, vamos ler um livro, mas e essa pessoa que não tem tempo nem para respirar, praticamente, entendeu? Respira porque é voluntário. É. Exatamente.
Então, a gente precisa pensar em soluções até a longo prazo, sabe? Nesse sentido das mães, das mulheres, no quanto essa sobrecarga já é prejudicial nos dias, né, normais e o quanto ela se agravou agora, né? O quanto a situação se agravou. Eu acho que é muito isso, o quanto as situações se agravou, até agravaram. Até a gente falou sobre a pergunta sobre os idosos, né? Os idosos sempre são excluídos da sociedade. Só que agora eles estão, além de excluídos, eles são um grupo de risco. Então eles têm que ficar excluídos. Além de já serem, eles Às vezes necessitam ficar. o máximo que eles faziam é ir numa feira, ir numa ginástica, agora nem isso podem. Nem isso eles podem fazer. E aí, como que a gente pode fazer com esses idosos, sabe? Como que a gente pode fazer com essas pessoas que estão se sobrecarregando também? Eu acho que é muito importante nesse momento a gente criar uma rede de apoio, sabe? Mas ter pessoas que possam estar ali, por exemplo, no caso do idoso, ter uma pessoa, né, da família, claro que a gente fala também pensando naquele idoso que tem alguém que possa, né? Porque a gente sabe que tem casos, por exemplo, tem idosos que têm acesso à internet, mas tem idosos que não fazem a mínima ideia nem como falar, nem como atender o telefone, né? Sim. Então, assim, esses idosos que têm acesso à internet, que a família busque estar junto, sabe? Fazendo chamada de vídeo, sabe? Fazendo reunião em chamada de vídeo, sabe? Juntando mais familiares. Vamos almoçar juntos, entre aspas. Vamos todo mundo almoçar no mesmo horário numa live. Mas e quem não tem? Como que a gente faz? É importante que a gente tenha uma pessoa que fique responsável por esse idoso, né? Até porque idoso não é para estar sozinho, né? Desacompanhado total. Então é Não, importante que a gente tenha uma pessoa responsável por esse idoso. E o que é importante que essa pessoa faça? Que ela, se ela não mora com esse idoso, que ela vá visitar ele pelo menos uma vez no dia, né? Que seja uma pessoa que está mais fora, assim, que não tem muito acesso com em mercado, que fique o tempo todo fora, mas que, ou que agora eu vou só visitar esse idoso, entendeu? Eu não vou ficar saindo o tempo todo da minha casa. E vai se disponibilizar a estar conversando com ele, porque ele sente muita falta disso, né? Dessa conversa, dessa interação. E com os idosos a gente precisa trabalhar assim. E quando você mora com um idoso, né, é importante que você estabeleça uma rotina, porque ele tem que sentir assim, que é importante frisar que estamos numa pandemia, é importante frisar os riscos que ele corre, e sempre, porque eles vão sempre insistir em sair, principalmente aqueles que são mais independentes, né, que saem, fazem suas coisas sozinhos, eles vão insistir em fazer isso, mas frisar, né, às vezes pedir até que um médico que ele está acostumado aí que fale com ele, converse com ele sobre isso, né? E colocar ali uma rotina para ele, né? Colocar um espaço para ele caminhar que seja dentro de casa mesmo, mas que ele faça assim e não se incomodar tanto com as atitudes, porque o que acontece? A gente tem que trabalhar muito as relações nessa época de pandemia, porque muita gente está isolado, né? Como no caso de pessoas que não podem ter contato com a família e moram sozinhos, não pode sair e está isolado sozinho. E muita gente também está em convívio com a família, também não sabe o que fazer porque não tem privacidade, não tem espaço, aquilo já sim, está se tornando estressante, aquela convivência, porque uma coisa é você conviver com a pessoa, assim, a pessoa saiu para trabalhar, ela chegou, né? Você tem aquela convivência diária, você tem uma rotina. E quando essa rotina está toda desorganizada e você precisa conviver o tempo inteiro ali com a pessoa e ficar tudo bem. Então, o que a gente precisa trabalhar muito são as relações. E às vezes é difícil, tem família que não existe diálogo, tem família que você não vai conseguir dialogar, né? Expressar o que você está sentindo. Mas pensar, eu acho que muito em como, o que eu quero passar, o que eu quero falar, porque você sabe a reação do outro muitas vezes, né? Então, por que eu vou falar um negócio que vai causar um estresse enorme se a gente já está no meio do estresse tão grande? Então, vou pensar mais sobre as minhas ações, sobre as minhas falas. Talvez não seja um momento de gerar conflito, até porque você não tem para onde ir. Você gerou um conflito ali na sua imagina. casa e você tem que ficar ali na sua casa, entendeu? O conflito está gerado e você precisa permanecer ali. Você não pode sair para espairecer, né? Então, pensar Sim. muito nas relações, em como construir essas relações.
No caso dos profissionais de saúde, tem sido muito difícil também, porque eles estão ali diariamente, né, convivendo com isso. E muitas vezes Sim, eu chega em vi. casa. Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Eu vi, tava vendo nos grupos que eu tô, umas mães que são profissionais de saúde e deixaram os filhos com os avós, mal estão tendo contato com maridos também, então fica Imagina, difícil. essas pessoas, elas precisam de muito apoio. E acho que é isso o fundamental, assim, agora. É ser rede de apoio, ser apoio para quem está precisando, sabe? Porque, claro, ninguém, é o que a gente está falando, o normal é não estar bem. Como que eu vou estar bem, sabendo que morre tanta gente todo dia, que tem, sabe, que as pessoas que eu amo correm o risco de morrer, que já morreram pessoas que eu amo. E como que o ser humano ele não vai se indignar de, tipo assim, não vai se preocupar com isso? Como que eu não vou me preocupar com isso? Seria estranho se nós não nos preocupássemos, se todo mundo tivesse bem. Então, a gente chega meio que à conclusão que se você tá muito bem nessa quarentena, ou você tá alienado totalmente, você não sabe nada do que tá acontecendo, eu não tô nem aí, eu vou viver na minha bolha, e daqui eu não saio, daqui eu não quero nenhuma informação, ou você tem muitos privilégios, assim, de ter uma família muito bem estruturada, que dialoga muito bem, de ter acesso à internet, de ter um canto só para você na sua casa, de ter todas essas situações que te façam ser uma pessoa que fique muito bem. Então, se você tá bem, é por isso. Porque você vendo tudo o que está acontecendo, toda a situação, e todo o contexto, sabe? Tanta gente morrendo, você com a preocupação de. As pessoas com preocupação de perder o emprego, de às vezes não tem um emprego. Então, se. O que a gente fala? Que a Shirley até comentou ali, todo mundo já deu uma surtadinha. Todo mundo. Esse é o normal, esse é o esperado, entendeu? Seria estranho se todo mundo tivesse bem. O que eu falei, ainda citei, né? A série Orange is the New Black, o laranja é o novo preto. Agora, o não estar bem é o novo normal. Quando você É, pergunta para alguém, você tá bem? Tô dentro dos padrões numa quarentena. Então, imagine esses profissionais de saúde que estão tendo contato o tempo todo ali. A gente precisa criar uma rede de apoio, sabe? E não, nem que a gente não esteja ali, né, pessoalmente, porque agora isso se tornou muito difícil, mas fazer uma ligação, né? É, fazer uma chamada de vídeo, perguntar como a pessoa tá, porque isso faz diferença, né, nesse momento. Nesse momento é isso que tá fazendo a diferença. É você se importar com o outro, você demonstrar que você tá ali também, e não assim, não uma escuta de para com isso aí é frescura, logo passa. Não, eu te entendo. Realmente tá muito difícil para todo mundo. dar Realmente, as momento coisas da estão assim. E como acalmar essas pessoas, sabe? Porque não adianta você falar que, não, isso vai passar assim, sabe? Só que só desse jeito assim, sem importância. Não, é importante você escutar a pessoa e falar, ó, entendo, tá sendo difícil para todo mundo, mas vamos acreditar que isso vai passar, seja pela. Que eu acho que é a única forma assim da gente não surtar totalmente, é acreditar que isso vai passar. E como acreditar que isso vai passar? Numa ilusão? Não. Vamos acreditar com base no que a gente tem. Bom, a gente tem ciência, a gente tem as pessoas investindo em pesquisa. Então, como as outras doenças passaram, isso também vai passar. Seja que você seja uma pessoa cética e acredite só em ciência, seja que você seja uma pessoa religiosa e use da sua fé em Deus, na fé no seu divino, para você acreditar que vai passar. Mas nesse momento é importante você demonstrar para o outro que você se importa e que isso tudo está caminhando e que a gente não sabe quando, não sabemos quando, mas isso vai passar, porque a gente tem que acreditar em alguma coisa, porque senão também as coisas ficam muito difíceis. Então, que seja na ciência, que a gente está vendo os testes, que a gente está vendo como isso está evoluindo, mas e acreditar, demonstrar que a gente precisa acreditar em alguma coisa para que isso melhore também, porque se a gente ficar só criando, né, de acordo com as informações negativas que a gente tem, ficar só criando, a gente entra naquela questão da ansiedade. E até que ponto também essa ansiedade é normal até um certo ponto. Porque a ansiedade, na verdade, ela é uma questão normal, né?
até um ponto. Só que a partir do momento que a pessoa começa tem um conjunto de sintomas da ansiedade, que é aquela questão da, da sensação de, né, quando você pega uma crise de ansiedade mesmo, de quem é diagnosticado com ansiedade, transtorno de ansiedade, que é aquela questão da falta do ar, daquele desespero, daquela angústia, aquela vontade de gritar, aquela sudorese excessiva. Tudo isso é uma crise de ansiedade. E talvez algumas pessoas estejam sentindo isso nesse momento, né? E talvez esse seja um momento que isso é até o esperado, mas a gente precisa ver também até onde isso está se agravando demais, né? É isso que a gente fica, que o pessoal fica muito preocupado, porque até que ponto é normal ou não? É normal, né? Mas até o ponto que isso não está te prejudicando, porque a gente pensa muito assim, né? É normal e patológico. Bom, é patológico quando aquilo te prejudica no nível que você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo. Aí é patológico até o ponto que você não consegue vivenciar outra coisa a não ser aquilo, e que aquilo tá te trazendo prejuízo, né? E aí passa a ser uma coisa mais pro patológico. Mas se não, é o esperado, né? Diante da situação que a gente vive. Acho que tem uma pergunta ali. Tem, da tia, ela falou das crianças, que algumas crianças têm demonstrado reações como choro, irritabilidade, birra, efeitos da pandemia, das faltas de creche, convívio com outras crianças, como lidar com essa situação. Nossa, tem mais, na verdade, mas tem essa das crianças. Então, quanto a essa das crianças, o que que a gente tem que fazer com as crianças, né, com os idosos, o que que a gente estava falando sobre a questão da rotina, né? O principal é estabelecer uma rotina, né? Porque se a criança, o idoso, o adolescente, eles estão acostumados com uma rotina e para eles essas mudanças são muito mais agressivas do que para a gente, né? Você pega isso uma criança típica, né? Falando em questões de crianças, né, com deficiência, crianças com transtorno, é muito mais difícil dela se adaptar a essa mudança. Então, você pega uma criança típica, é importante estabelecer a rotina, é importante conversar, é importante ter um tempo para essa criança brincar, nem que seja com um adulto, né? Porque nesse momento não pode ter contato com outras crianças, isso vai gerando estresse. Porque a escola, o que todo mundo acha que a escola é o lugar para aprender. Mas a escola vai muito além do lugar para aprender. A escola é o lugar que eles comem juntos, que eles socializam, que eles brincam. É o momento do estar junto. Tanto que até li um texto esses dias sobre essa questão da volta às aulas. Mas até que ponto essa volta às aulas só para ir lá, sentar, aprender é importante? Sendo que a gente precisa do convívio, que a gente precisa, porque nós somos seres sociais. Todos nós humanos somos seres sociais. A gente se constrói no contato com o outro, né? Desde o nosso nascimento até quando a gente já é adulto, a gente se constrói no olhar do outro, como o outro me enxerga, o que que eu sou. Se não existisse ninguém, quem eu seria, né? A gente estuda isso na psicologia fenomenológica, o eu, o mundo, e como que eu me estabeleço, sabe? Se eu não tenho o outro. E isso está sendo muito difícil. Se é difícil para nós, imagina para as crianças, né? Que é um espaço que, apesar deles, às vezes, ai, não quero ir para a escola porque eu estou cansado, porque eu não quero estudar, mas não é só o estudar, né? E acho que até agora eles têm uma noção disso, as crianças, porque elas estão sentindo falta de outras crianças. E até é legal, é um ponto importante explicar isso para elas, né? E usar esse tempo para explicar e ter um tempo para a criança mesmo. A gente precisa tirar um tempo, mesmo que seja desgastante, pegar alguém da família que brinque, que converse com essa criança para diminuir essa angústia, né? Sim. A Pode tia falar. perguntou também sobre as aulas online para crianças de 3 anos, sobre a eficiência, né? Mesmo sendo recreativas, porque criança, principalmente pequena, né? Isso, para menos de 3 anos, eu nem sabia que estava tendo, ser bem sincero. Mas eu acredito que seja, assim, o benefício quando elas estão nessa fase de desenvolvimento, é conviver com os outros, né? É o aprender com o outro, é você estar ali na creche junto. E com essas aulas, o que elas podem ter de benefício? Ela ainda tem o lúdico, então acredito que sejam vídeos, deve ser vídeo, música, historinha, alguma coisa assim. Ela ainda vai ter a importância de estabelecer a rotina dela, de ó, isso aqui ainda faz parte da sua rotina.
Isso aqui ainda faz parte da sua vida, porque também você exterminar isso, né, tirar isso da criança de uma vez é difícil. Então, é importante por isso. Mas é o que a gente está falando, a educação escolar vai muito além do ensino ler e escrever, né? Tem Sim, convívio e isso elas não estão tendo, por isso está sendo muito difícil. sim. E para crianças também. Mais alguma pergunta? Senão vamos ver, acho que tem mais Para alguma que a crianças gente se já fez. concentrarem às vezes também, então, e também para os pais, né? Então, quando não se torna uma sobrecarga nem para a criança, nem para a família, tá bom ainda. Sim, e a gente estava falando sobre. Uma das perguntas que fizeram é sobre. Acho que meu pai Ah, fez sim. aqui no começo, era sobre o trabalho do psicólogo. Ah, Ah, ansiedade pela. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. é do vô? Tem bastante. Não, é que tem bastante, eu não tinha visto, tem bastante coisa aqui. Nossa, também não vi. Mas ficar de Aliás, olho para procurar ajuda, não ficar com vergonha de pedir. Sim, é muito importante nesse momento que a gente saiba expressar nossos sentimentos e que a gente tenha objetos de apoio, sabe? Muitas vezes vai ser uma música que acalma a gente, ou vai ser um filme que me deixa tranquila, que eu vou estar entretido naquele momento, que eu tenho o que fazer além de ficar o tempo todo pensando nessas coisas, se eu não tenho como me expressar, né? Porque às vezes você tem uma família que você não consegue ter um diálogo. Então, buscar esses objetos de apoio, né? Seja uma música, seja um livro, seja um filme, mas algo que te traga esse momento de agora estou me aliviando, sabe? Os sentimentos. Ou seja, até eu sempre conversava muito com as crianças quando nós fazíamos grupos, seja você tem que expressar seus sentimentos. Então, se você uma forma de expressar seus sentimentos que você acha positiva é meditando, tá bom, então eu vou meditar. Mas a meditação não funciona comigo, eu fico mais ansioso. Então, se uma forma de expressar seus sentimentos você prefere escrever, escreva. Isso também vai servir como uma meditação para você. Se você prefere cozinhar, cozinhe, também vai servir como uma forma de meditação. Sabe? Tudo que vai trazer bem-estar, que você sabe que vai te impulsionar a ficar bem, sabe? Busca essas coisas, né? Porque nem todo mundo é igual, então não é para todo mundo que vai funcionar uma meditação, não é para todo mundo que vai funcionar cozinhar, porque tem gente que se estressa cozinhando. Então, é você buscar as coisas que te dão prazer. E nesse momento, realmente, ainda é difícil achar essas coisas que dão prazer. Mas é aos poucos, não é uma coisa de a gente precisa se cuidar, mas não é aquele cuidado, vamos fazer atividade física todos os dias. Não, mas eu não consigo fazer atividade física todos os dias. Mas eu vou, pelo menos uma vez na semana, mexer o meu corpo, porque o cérebro da gente está trabalhando o tempo todo. Então, tá o tempo todo trabalhando, trabalhando. E o nosso corpo, a energia tá ali parada. Eu preciso gastar essa energia de alguma forma. E antes, né, vamos pensar nas pessoas que trabalhavam fora de casa. Nem que ela saísse de casa para ir trabalhar, ela estava se movimentando, ela estava tendo contato com outras pessoas, ela estava gastando essa energia, né? Então, esse é o momento que eu preciso, não virar o super fitness, né? Se eu não estou em condições para isso, não preciso ser o super fitness, mas eu preciso cuidar também desse corpo que precisa gastar energia. Então, vai um momento, tire um momento, uma vez na semana que seja, para isso, sabe? É importante também. Deixa eu a ver. tia, já vou juntar algumas perguntas. A tia perguntou dos benefícios e malefícios pós-Covid, eu vou juntar já com a questão de solidariedade, se vai mudar um pouco a questão. E também a pergunta do vô, que também junto com a minha, que é sobre a expansão dos psicólogos pós-pandemia. Você vai ter uma procura muito maior, porque tem os efeitos pós uma pandemia, né? Sim. Essa questão da solidariedade, eu até anotei aqui. O que acontece, né? Não existe um estudo que comprove isso nem nada, mas o que a gente percebe que as desigualdades agora ficaram muito mais evidentes. E por elas ficarem mais evidentes, as pessoas passaram talvez a olhar mais, a perceber mais, né? Porque não tem como, tá ali na sua cara, você não percebe se você não realmente não quiser. Então o que acontece?
a forma de, quando eu ajudo alguém, eu também me sinto importante. Também é uma forma de você cuidar da sua saúde, sabe? Na saúde, seja física, seja mental, na saúde como um todo. Por quê? Eu tô ajudando alguém. Nesse tempo da pandemia, você se sente muito impotente. Parece que a gente não consegue fazer nada. Você não consegue desenvolver nada. Você não consegue criar um projeto. Você não consegue trabalhar. Você não consegue. Você não tem. Tudo que eu fizer não vai adiantar. Parece muito isso. E quando você ajuda o outro, né? Quando você se solidariza com o outro, você tem o sentimento de que, ó, tô fazendo alguma coisa, tá sendo importante para alguém. Isso é eficiente. Então é uma forma de você sentir que aquilo tá mudando alguma coisa, sabe? A sua ação tá mudando em alguma coisa o mundo, ou seja que seja uma pequena parte do mundo, mas você tá tendo uma ação que tá gerando outra situação, né? Uma família que, por exemplo, não tinha o que comer e você doou uma cesta básica para você, né? Você percebe que você ajudou ali, é pontual e isso traz uma satisfação para quem está ajudando. Claro, para quem está sendo ajudado também, mas para quem está ajudando também. Então, muito seu pai fala muito isso, né? Quando a gente doa, a gente aprende muito mais. E aí ele fala algo do tipo, mas que a gente é muito mais benefício para a gente do que para quem está recebendo. E realmente, principalmente agora nesse tempo de pandemia, por isso que eu percebo que aumentou muito esse volume de pessoas fazendo alguma coisa, por se sentir melhor. Quando a gente faz uma ação assim, a gente tem esse benefício para a gente também. Então, por isso que acredito que isso aumentou muito. E não, agora falar sobre se as pessoas estão, se elas vão continuar fazendo isso, o que eu vejo é que sim, as pessoas elas estão enxergando isso. Então, né, não tem como você do nada falar que isso acabou. Então, se você enxergou isso uma vez que você enxergou, uma vez você vai Não vai. perceber isso para sempre, né? Então, agora sobre a questão da saúde mental, né, e sobre o trabalho dos psicólogos. Eu acredito que o que é outra situação que já existia e se agravou é a questão da saúde mental de todo mundo. O que que acontece? A gente vive num país muito doente mentalmente falando, sabe? Com muito transtorno depressivo, muito transtorno de ansiedade. Só que ninguém olha para isso, né? É muito difícil quem olhe para isso e fala que isso não é frescura. É muito mais fácil você olhar para isso e dizer que isso é uma frescura. E aí, quando você chega num momento de pandemia, tá todo mundo parecido. Então Sim. você começa a perceber que, mas eu tô igual aquele meu amigo que eu disse que era frescura o que ele sentia, É. né? Então você começa a se reconhecer no outro, porque quando a gente julga, a gente parte do princípio que eu não sou igual ao outro e eu nunca vou ser igual ao outro, né? Eu tô julgando porque aquilo é distante da minha realidade, é distante de mim. Então eu me coloco numa posição, até entra na questão que a avó Nena fez uma pergunta para mim sobre aquele rapaz que destratou o cara na Baixada Santista. Não foi o do engenheiro, foi um outro que não queria usar máscara e destratou, chamou de analfabeto e tudo mais. Quando ele julga, quando ele fala do outro, se coloca nessa posição de melhor do que o outro, ele está se distanciando. Ele enxerga o outro como não é parecido comigo. Não é alguém que eu preciso me importar porque não é parecido comigo. E isso acontece nos casos de saúde mental. Eu falo que eu não sou depressiva, eu não sou ansiosa e que o outro tem é frescura. E quando entra numa situação de pandemia, eu percebo que eu tô tendo os mesmos sintomas que o outro. E aí eu começo a enxergar. Talvez não seja tão frescura assim, né? Sim. Talvez. Isso foi o desembargador. Aí Delma até colocou ali o desembargador. Ele, né, falou que o rapaz era analfabeto, que era isso, que era aquilo, que ele não ia usar máscara. Toda uma situação assim, você se distancia do outro, você coloca o outro como algo que você não precisa olhar para o outro. E aí essa situação da saúde mental também, a gente coloca numa situação que a gente nunca vai estar no estado do outro. E quando a gente se vê nessa situação de pandemia, a gente está nesse estado. E o que fazer, né? O que fazer é muito difícil
porque, né, é um momento que todo mundo tá assim, mas e não existe receita, não existe algo que vá funcionar para todo mundo, né? Não existe uma coisa que eu diga que, ó, gente, vamos cuidar da saúde mental assim, 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 e vai funcionar para todo mundo. Não, porque muitas vezes você não tá funcionando daquela forma, você não tem as mesmas condições que o outro. Mas o que que é importante? É importante isso, a gente perceber como que a gente é, perceber o que que a gente está sentindo e perceber as relações que a gente tem, né? As pessoas que a gente pode estar acionando e falar, ó, não tô legal. Porque é importante que você tenha pelo menos uma pessoa que você possa fazer isso, né? E que te escute e que você consiga conversar sobre isso. Mas também que a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar essas pessoas, né? Porque a partir do momento que você tem uma pessoa ali, mas que você fica o tempo todo, né? A pessoa se sobrecarrega também. E quando a gente quer uma escuta, né? Uma escuta de um amigo é importante, claro que é importante. Mas uma escuta do psicólogo ela é diferente, porque ela não vai estar ali no mesmo nível, ela vai analisar o que você passou, ela vai compreender, ela vai fazer que você se analise, que você se compreenda, que você entenda os seus processos, né? É muito diferente. E talvez a gente esteja precisando desse outro tipo de olhar, que faça a gente ter esse conhecimento sobre nós mesmos. E é isso que eu acredito que talvez o trabalho do psicólogo sim aumente e sobre ser oportunizado para mais pessoas também. Porque o que acontece? Quando a psicologia nasceu no Brasil, ela era para a elite, né? Então, ainda se tem muito aquilo de que quem passa no psicólogo é quem tem dinheiro, é quem problemas assim de gente rica, sabe? Não é uma questão que todo mundo tem problemas, todo mundo estaria né, numa posição melhor se tivesse um auxílio psicológico. Porque às vezes você não tem isso de outra pessoa. E mesmo se tem, não é o que você precisa, em alguns casos. Então, acredito que essa profissão precisa ser também mais popularizada, porque a gente vê muitos profissionais, tudo bem, a gente precisa cobrar pelo que a gente tem, precisa, mas também tem uma população que não tem acesso a esse valor, não tem acesso a isso. E eu achei legal que está tendo, né, e que isso poderia se estender, mas está tendo agora, é uma rede de psicólogos atendendo online, né? Porque agora a gente, nesse momento, a gente está atendendo online. Então, atendendo online de graça. E tem até o site, deixa eu ver aqui, para lá depois a gente disponibiliza. Mas é uma. Aqui, redeapoiopsicológico.org.br. E nesse site você pode entrar como eu preciso de ajuda ou estou disposto a ajudar, no caso, se você for psicólogo, né? E as pessoas têm acesso a isso, sabe? Tem acesso de também como tem muita gente fazendo aqui, valor social, né? Que é para as famílias de baixa renda. Sim. Então, é importante isso, é importante que não seja uma profissão que seja só para quem tem dinheiro ou só para quem que as pessoas enxerguem como quem vai ao psicólogo é quem tem dinheiro e quem tem problemas de rico, que eu já vi muita gente falando assim. E não Uhum. é isso, entendeu? Ainda sobre isso, aqui a Stephanie perguntou sobre atendimento online. O atendimento online é uma modalidade que já existia, mas que agora é obrigatória, né? No caso da gente. Não era, agora está sendo. Então as pessoas estão se adaptando a isso, né? Não é um movimento fácil também. E às vezes a pessoa não acha que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, né? Mas é explicar, é transparecer que ali você vai fazer o mesmo trabalho que pessoalmente. Sim. Meu pai Pode falou para falar? lembrar da pergunta da, Da da, caixa. da, da síndrome. Eu não sei falar o De, nome. eu acho que é burnout que fala, mas eu não tenho certeza. Então, assim, para quem não conhece a síndrome de burnout, eu não sei se é assim que fala, mas o que que acontece? Ela é caracterizada por cansaço excessivo, físico ou mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia. Tô lendo, tá, gente? Porque é muita coisa. Dificuldade de concentração,
sentimentos de fracasso, insegurança, negatividade constante, sentimento de derrota, desesperança, incompetência, alterações repentinas do humor, pressão alta, fadiga, dores musculares, alterações de batimentos cardíacos. Ou seja, é uma síndrome de estresse muito grande, né? Gerado por conta do serviço daquela repetição. A pergunta era se o home office pode agravar isso, né? Então, o que acontece? No home office, como a gente estava falando, é muito bonito você fazer um home office quando você está num momento normal, né? Ah, nós estamos. Hoje eu vou precisar trabalhar em casa, mas ó, minha filha foi estudar, meu marido foi trabalhar e eu tô aqui e vou fazer o meu trabalho e pronto. Terminei meu dia, consegui fazer, né? Dividir as tarefas. Agora, quando a gente pega uma situação de home office, onde na pandemia, na atual situação que a gente está, você tem, você tem um filho para cuidar, você tem que ensinar seus filhos que estão em idade escolar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer comida, você tem que trabalhar. Isso gera um estresse muito grande, gera uma ansiedade muito grande e vai, com certeza, isso pode se agravar, né? Para quem já tem a síndrome, pode se agravar sim, né? Nesse momento, é difícil a gente criar estratégias para. Porque existem estratégias, né, para a gente estar melhorando, mas é difícil, principalmente no caso que a gente estava falando, que a gente já falou sobre as mulheres, mães que precisam ter toda essa jornada. Então, ser um apoio, é sempre, volto nessa tecla, seja uma pessoa que dá apoio a essas pessoas que estão nesse papel, sabe? No caso das mulheres, principalmente, que é muito mais difícil, a gente precisa dar um apoio, a gente precisa enxergar aquela pessoa ali, né? Porque senão isso com certeza se agrava. E sobre a ansiedade no geral, é o que a gente estava falando. É um momento em que todo mundo está ansioso? Sim. É um momento que surtar é normal? Sim. Mas a gente não precisa também ficar preso a isso. A gente precisa buscar formas de desligar um pouco de tudo isso. Então, aquilo que a gente falou, desligue um pouco das notícias, né? Pegue apenas um momento, não use o seu dia inteiro para ficar vendo notícias sobre Covid, porque isso vai te fazer mal, né? Tente se relacionar melhor, apesar de nem ninguém viver num conto de fadas, a gente precisa pensar no que a gente vai falar nas nossas ações dentro de casa, né? Quem está convivendo em grupo, porque isso vai gerar outros comportamentos e como que isso vai me afetar depois, entendeu? É importante pensar nisso. E se eu estou sozinho, é importante que eu busque alguém que eu possa ter um contato diário, pelo menos, para que eu não surte também por estar sozinho, né? Porque tem esses dois extremos. E a gente tá. É como se a gente. Até a minha professora fez uma live e ela falou que é como se a gente estivesse numa maratona e que a gente. Só que a gente não sabe quando vai acabar. Então, o que acontece? Você precisa poupar energia. Se você gastar toda a sua energia no começo da maratona, quando chegar no final, você já era, acabou para você, né? Então, e a gente não sabe quando vai acabar. Então, a gente precisa poupar nossa energia. A gente precisa buscar estratégias para tudo isso. E se cobrar, as pessoas se cobram demais, né? Vendo, se comparando aos outros que estão nessa vida perfeita de quarentena. Então, até que ponto esse cobrar é importante, sabe? Eu já me cobrava com isso antes da quarentena? Não. Então, por que que agora, no meio de uma pandemia, eu vou me cobrar sobre isso? Acho que é importante a gente não fazer mais do que a gente já fazia, né? A gente precisa até se policiar no se cobrar, porque se todo mundo está estudando em casa, mas todo mundo sempre estudou em casa. Todo mundo está lendo 16 livros, mas esse todo mundo sempre leu 16 livros e você nunca leu. Então, por que agora você precisa ler 16 livros igual esse todo mundo, né? A Thalita que comentou ali, ela é psicóloga também, é minha amiga, e uma coisa que ela tem feito é postar conteúdo sobre isso, sabe? Ela tem um Instagram só dela como psicóloga, acho que é Thalita, psicóloga, depois eu passo direitinho, Thalita Psi, ou ela manda aí, mas depois a gente passa direitinho. E ela tem um e-book que é bem legal, assim, é bem interativo sobre ansiedade em tempos de pandemia. E eu acho que apesar
de a gente não se cobrar tanto, também é importante que a gente tenha acesso a essa informação, sabe? Do que é ansiedade, como lidar com ela, como eu ter um momento para mim, como eu me cuidar, porque senão a gente vai ficar num loop. Olha lá, ela mandou ali, Thalita C.pc. Como a gente ficar nesse looping infinito também de desânimo, né? Porque a gente sabe que tá difícil, é o normal a gente tá ansioso, é normal a gente tá um pouco surtado? Sim, é normal. Mas a gente não pode agravar mais essa situação, porque se a gente deixar isso se agravar, aí isso se transforma em algo patológico. E depois da quarentena, não vai ser um processo fácil, né? A gente já tem uma estrutura política que nos leva a algo muito difícil, né? Que é a questão do desemprego, a questão da miséria no nosso país, e não tem políticas públicas para isso, né? E mais a gente se preocupar com tudo isso, e mais um vírus, e mais as pessoas. Então, é importante que tudo isso seja algo que nos tá fazendo as pessoas adoecerem, tá fazendo as pessoas ficarem ansiosas, está. Mas a gente não pode totalmente pensar só nisso também. A gente precisa pensar num lado diferente, né? Em como melhorar. Ai, coisa mais linda. A gente precisa pensar em como melhorar também. São pequenas ações, essas ações de não ficar o dia todo não ficar o dia todo vendo informação sobre isso, cuidar um pouco, tirar um tempo que seja, que eu falei, meditação, mas não é meditação só a meditação tradicional, mas o que te faz bem, né? E melhorar as relações e ser apoio para essas pessoas que estão no momento, né, mais difícil, como no caso dos idosos, das crianças. É difícil ser apoio no meio de uma pandemia? É difícil ser apoio. Mas se um apoiar o outro, nós vamos ter uma rede de apoio. É uma rede, tem que ser uma rede. Não dá para eu apoiar e quando eu precisar de apoio, ninguém me apoiar. Porque daí torna uma relação que não vai funcionar. Mas sim criar uma rede. Eu acho Agora ninguém presta atenção em mim mesmo, porque a Bia tomou toda a cena. leoninas, né? Mas Você eu quer falar acredito que coisa rapidinho, que eu acho que só tem mais uns dois eu acho que minutos. tá acabando. Não, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e acredito que seja isso, sabe? Nós precisamos é, nos cuidar, sim, mas também entender os nossos limites, entender até o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir. Não se comparar e não se julgar nas medidas de outras pessoas, mas sim do que a gente, até onde a gente pode. E agradeço as meninas que assistiram, que estão no grupo, agradeço todo mundo que assistiu, agradeço a oportunidade de estar aqui. E aí depois eu disponibilizo, passo para a Stephanie disponibilizar o e-book da Thalita, o site da rede de psicólogos também. Para quem é do Vale, tem uma lista de psicólogos que estão atendendo online, mas aí já é particular, né? Mas que estão atendendo. E também. Ai, caiu que foi. E é. Coisa mais linda. E acho que é isso. Mas é a gente se apoiar e entender que nesse momento é natural as coisas que estamos sentindo, né? E é natural que a gente esteja dessa forma. O importante é não, que nem a Catiane falou ali, não se cobrar tanto nessa pandemia. Esse é o foco, entendeu? Não se comparar, não Eu levar não aquela vou. vida padrão. Ai, que coisa linda. Gracinha. Obrigada. Obrigada a Acho que vocês. você Ó. comandou mais do que eu, mas Oi, agora a Bia vai falar com vocês você para comandar. encerrar. Ó, momentos de alegria que a gente precisa é ver a Bia. Todo mundo estaria mais feliz se tivesse a Beatriz para ver no final do dia, assim, ó, fazendo graça pra É, gente. tem Mas 20 acredito, segundos. mas é isso. Beijo e eu passo, disponibilizo depois pelo. Tchau. Dá tchau pra madrinha. Tchau, madrinha. Tchau, meu amor. Acabou.